Bom, galera, vamos dar início a essa coisa meio maluca aqui, que é falar sozinho. Mas vamos lá, olha só. Hoje vamos analisar aqui as causas do comportamento, que é sobre o behaviorismo de Skinner, do próprio Skinner, da editora Conflix, lá de São Paulo. Então, eu vou procurar aqui elencar as principais coisas do texto para a gente conseguir estudar um pouco melhor. Então vamos lá. O texto se baseia principalmente no porquê nos comportamos assim. Por que agimos de determinada maneira. Então, antes de mais nada, o papel da ciência, acima de tudo, qualquer ciência que estuda qualquer coisa em relação a um objeto, seja a sociedade, seja qualquer outra coisa, é prever e controlar esse objeto. No caso do behaviorismo, é prever e controlar o comportamento. E disso nasce o estudo do comportamento. Quando nós nos comportamos, temos a tendência de imaginar que, logo quando acontece alguma coisa, isso foi causado por um evento anterior imediato. Exemplo, estamos andando de carro e aí vem uma determinada pessoa e bate no fundo. Nós saímos do carro altamente consternados para agredir outra pessoa. Logo, a causa da nossa irritação foi a batida. Mas o estudo do comportamento, principalmente lá na frente, Skinner, vai demonstrar que isso não tem muita consistência no caso do análise do comportamento. E muito se discutiu, lá mesmo do surgimento da psicologia, aquele dualismo, a mente e o corpo, lá de René Descartes, né? Então nós teríamos o logos, a razão, e em outro aspecto, nosso corpo aqui. René Descartes vai dizer que existiria ali a glândula pineal, que faria a ligação entre o mundo físico e o espírito, mente, né? Então existiria aí, na sua base, o dualismo corpo e mente. E aí, nós nos perguntamos, como abordar o comportamento? Como é que a gente estuda o porquê, quais as causas, né? Que é a principal coisa aqui no texto, quais as causas do comportamento. E nós vamos perceber que nós temos métodos de abordagem. Neste caso aqui, nós vamos ter o estruturalismo, né? E pela própria palavra, nós temos aqui a descrição do que se trata isso. O estruturalismo, ele vai dar estrutura, meios, como se fazer. E dentro do estruturalismo, nós vamos ter uma espécie de desenho, característica. O estruturalismo, infelizmente, ele descreve, na verdade não infelizmente, né, mas é um auxílio, ele descreve o comportamento, mas diz muito pouco das causas. Na verdade não diz nada. Por que nós nos comportamos dessa maneira? Ele descreve. O estruturalismo vai ser importante porque ele servirá como uma ferramenta. Essa ferramenta vai culminar, nós vamos ver aí nessas etapas, né, no metodológico e no radical, em formas de se abordar o comportamento. Então o estruturalismo, ele diz como as pessoas agem, como o comportamento acontece, mas esclarece muito pouco por que nos comportamos assim. Logo, a pergunta do início do texto continua: quais as causas do comportamento? Então há pouco eu disse que nós temos a visão mente-corpo, né? Físico e algo além do físico, que é onde estaria o nosso comportamento. Nós nos comportamos por isso. Aí o que acontece? Após algumas pesquisas, após um tempo, surge o behaviorismo metodológico. O metodológico é o de Watson. E o Watson vai fazer exatamente o que essa mocinha está fazendo. Afasta a questão do mentalismo e traz para si a abordagem fundamental do ambiente.
o ambiente é a peça fundamental para o behaviorismo metodológico. O que ele vai fazer? Ele vai estagnar essa discussão, pelo menos por alguns instantes, entre a mente e o corpo, dando atenção para os fatos que ocorrem fora do nosso organismo. Ou seja, a palavra para isso é análise consensual. Traduzindo, consensual é algo que é observável por todos, publicamente observado. É algo que eu, você, todos nós observamos a mesma coisa. Então você virá para mim: Roberto, você enxergou dessa maneira, sujeito X enxergou daquela maneira, sujeito Y da mesma maneira. Não vai mudar. Então eu descrevo: sujeito deu X passos, o outro também vai ver que o sujeito deu X passos. Isso é uma análise consensual, publicamente observável. Ok? Então, pois bem, passando isso, outra crítica dentro do behaviorismo metodológico é que a explicação mentalista, a explicação que a causa do comportamento estaria na nossa mente, em algo que não é palpável, não existem métodos, não existe método de estudo, estagna para a pesquisa do comportamento. E o Watson vai dar esse estouro, ele vai ser muito bem visto por isso, por conseguir de fato continuar a pesquisa do comportamento. O Watson também tratava os sentimentos como epifenômenos do comportamento. Epifenômeno é uma palavra meio estranha, mas não é nada difícil de se entender. Epifenômeno nada mais é do que juntar-se ao outro, mas não influenciando a esse. Ou seja, ele está no meio ali de tudo, participa da influência do comportamento, mas não tem relação de atrapalhar essa função. Ele participa do comportamento, mas não influencia. Ele está ali no meio, mas não influencia. Então o que ocorre? Nós tínhamos a questão mente e corpo. Ou a causa do comportamento estava na mente, ou estava extracorpo, no ambiente, por Watson. E um cara muito importante, Skinner, o radical, por isso eu botei essa foto ridícula, com essa cabeça de Skinner, do radical. Por que esse radicalismo, né? Porque ele vai realmente pegar a raiz do problema. Ele vai perceber que muitas vezes nós fazemos algumas voltas, algumas digressões filosóficas que não é necessário. Ao estudar o comportamento, acaba voltando para aquele dualismo mente e corpo. Skinner vai fazer o seguinte: vai pegar a análise do método de Watson, metodológico, de enxergar o que está fora, e vai pegar um pouco do mentalismo para analisar essa relação de equilíbrio. Então o behaviorismo radical vai buscar o equilíbrio entre o mentalismo, que afasta o externo, coloca dentro do sujeito, na mente, a causa do comportamento, e o metodológico, que atensa a eventos externos antecedentes. Então ele vai aí equilibrar esse jogo. É importante salientar que o Skinner, na sua análise do comportamento, ele tem o estudo do comportamento, que é a sua filosofia, e tem a AEC, que é a análise experimental do comportamento, que é o método, a ferramenta, o instrumento de trabalho. Logo, ele não nega a autoobservação, que muitos dizem, ele não nega isso. Ele apenas questiona a natureza daquilo que o sujeito sente. Tá? Então, basicamente é isso.
Então Skinner finalmente vai explicar o que é o comportamento. Skinner vai dizer que o comportamento ele é rodeado de pilares, e esses pilares são basicamente 3 pilares. Nós temos a filogênese, isso aí nós vamos ver mais para frente lá na seleção por consequência, que foi o ápice da teoria dele. Vamos ter a ontogênese e a cultura. Esses 3 pilares vão culminar num único ponto, que é o comportamento. Então, perceba, vamos ao resuminho. No estruturalismo, nós descrevemos o comportamento, mas muito pouco falamos, na verdade, nada, dizemos quais as causas. O Watson, em sua análise do comportamento, através da sua metodologia, né, que Skinner chamou de análise metodológica, atenta à importância do ambiente e trata os sentimentos, como eu expliquei, como epifenômenos. E o behaviorismo radical vai buscar o equilíbrio entre o mentalismo e o metodológico, dizendo que nos comportamos nas relações funcionais, que são aquelas 3, a filogênese, a ontogênese e a cultura, e é assim que nós nos comportamos. Importante lembrar que essas células não funcionam sozinhas, então não me comporto só pela ontogênese, nem só pela filogênese e muito menos pela cultura. Elas funcionam numa relação funcional. Uma variável depende da outra para dar um resultado. Uma variável depende da outra para determinar um resultado. Então é isso. O texto vai explicar as causas do comportamento de 3 maneiras. Obviamente vai focar mais no radical, já que esse é a explicação do próprio autor do texto, né? Que é Skinner. Então, eu acho que vimos aí as principais causas. O estruturalismo explica, o metodológico de Watson explica de outra maneira.